Foi enterrado hoje em Manaus o corpo do agente da Polícia Rodoviária Federal que foi morto a tiros em Boa Vista durante uma ação da Polícia Civil do estado vizinho no último sábado. A família da vítima afirma que o agente foi confundido com um traficante. O corpo do policial rodoviário federal chegou em Manaus nesta segunda-feira, onde passou por um novo exame de necrópsia no Instituto Médico Legal antes de ser liberado para o velório. O amazonense Ivo Seixas Rodrigues, de 43 anos, foi morto na noite do último sábado durante a operação da Polícia Civil de Roraima. Segundo familiares, Ivo teria sido confundido com um traficante quando foi abordado no quarto de hotel em Boa Vista. Amigos e familiares prestaram suas homenagens na manhã de hoje, durante o velório, em uma funerária localizada no centro de Manaus. O Ivo era um cara apaixonado pela vida, pela terra, pelo meio ambiente, biólogo por natureza. A gente estudou junto aos 16 anos no Colégio Dom Bosco e desde lá eu conheci o perfil dele, um homem íntegro, um homem correto, um cara muito estudioso, centrado e conseguiu almejar o sonho dele, que era ser policial rodoviário federal. Eu tinha orgulho de dizer que meu pai era policial e protegia a gente lá na rodovia. E o que aconteceu foi um erro grotesco. Encontraram o meu pai no local errado, no momento errado, e ele não merecia ter passado pelo que passou. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Amazonas falou sobre as investigações. A Polícia Rodoviária Federal presta todo o apoio, né? A Corregedoria Geral também está apoiando desde o domingo. O Corregedor Geral, que é sediado em Brasília, ele acompanhou o caso, ele já está lá em Boa Vista. O superintendente, né, Igor Brasil, também está acompanhando o caso desde da primeira hora. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e motociclistas de um clube fundado por Ivo Seixas participaram do cortejo até o cemitério Parque Tarumã, na zona oeste da capital amazonense, onde foi realizado o sepultamento. O Ivo era uma pessoa totalmente íntegra, totalmente profissional, um cara que amava não só a profissão dele como motopol da PRF, como motociclista no mundo do motociclismo. E infelizmente ele nos deixa dessa forma trágica. A Polícia Federal em Roraima deflagrou na manhã de hoje a Operação Capilé, com investigações que apuram crimes fiscais na Zona Franca de Manaus e na área de livre comércio em Boa Vista, Roraima. De acordo com a Polícia Federal em Roraima, além dos crimes fiscais, estão sendo apurados crimes de corrupção, operação de câmbio ilegal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 7 estados, incluindo o Amazonas, estão dentro dessa operação, que cumpre 29 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão preventiva e 3 mandados de afastamento de servidores públicos do cargo, que foram deferidos pela Justiça Federal em Roraima após representação em inquérito policial instaurado lá em novembro de 2016. No curso da investigação foi desvendada a prática de crimes fiscais na Zona Franca de Manaus e área de livre comércio em Boa Vista, mediante a aquisição de empresas de fachada por R$ 5.000 e R$ 10.000, com sede na Zona Franca de Manaus e na área de livre comércio de Boa Vista. Ainda conta essa armação, conta com o envolvimento de contadores e sócios laranjas. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista concedida pelo delegado federal lá de Boa Vista, Roraima. Como disse, a investigação ainda está em curso e ainda tem diligência em andamento, né? Então, de maneira geral, foi explicado que a moeda era recolhida na fronteira por algumas pessoas, encaminhada a uma sede, uma base aqui em Boa Vista, e dessa base era remetida para outros estados da federação. Então, em linhas gerais, seria mais ou menos esse o estratagema da parte do campo. Então, a operação foi desencadeada hoje, investiga pessoas envolvidas em 6 estados da federação, mais o Distrito Federal, e especialmente Zona Franca, Manaus e área de livre comércio Boa Vista. Ao longo da investigação de hoje, estão sendo ouvidos, indiciados alguns, outros estão sendo procurados ainda, que não se apresentaram espontaneamente, nem estavam no local da busca pela manhã, então estão sendo procurados, e outros ainda estão sendo ouvidos nesse momento. No mês de maio, o Amazonas deve receber reconhecimento internacional livre de febre aftosa e até 2020 a vacina contra a doença bovina deve ser retirada. O assunto foi tratado na manhã de hoje aqui em Manaus. O Amazonas é reconhecido como livre da febre aftosa com vacinação.
12 municípios do sul do estado estão com carnes do rebanho de primeira linha. No estado do Amazonas, nesses 70% de rebanho que estão nesses 12 municípios do sul do estado, já entram nesse primeiro bloco. Então, é um ganho fantástico, né, de oportunidade de negócio, e também a gente tem tudo que se precisa para que a pecuária, de maneira tecnificada, né, que a gente quer bem frisar isso aí, possa inclusive duplicar, triplicar, quadruplicar o rebanho na mesma área que a gente já tem alterada. No fim do ano passado, o estado recebeu a certificação nacional. Agora, em maio, vai receber o reconhecimento internacional e entrar para a elite da agropecuária, livre da doença bovina, segundo o presidente da Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas. Esse status visa angariar maior viabilidade do nosso produto no mercado, tanto nacional quanto internacional, angariando valor e também vencendo as barreiras comerciais impostas pelos países e pelos estados compradores, barreiras essas tidas como barreiras sanitárias. Então nós estamos vencendo essa etapa de forma a angariar e qualificar nosso produto, dando melhor qualidade para ele no mercado tanto nacional quanto internacional. A qualidade da carne bovina vai trazer ganho para o setor. O país é o maior produtor internacional que importa carne bovina para famílias de 240 países do mundo inteiro. Um rebanho de 218 milhões de animais em todo o território, de acordo com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Até 2020, a meta é tirar a vacinação do gado e trazer mais investimentos no agronegócio. Hoje, na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus, foi realizado o primeiro encontro nacional para discutir a retirada da vacina. Cumprindo essa etapa, que a gente chama da etapa A, que é exatamente estabelecer quais os compromissos, quais os pactos, e firmar o acordo, assinarmos embaixo todos, cumprindo nós passamos para a etapa logo posterior, que é a retirada da vacinação. Representantes e órgãos ligados ao setor estavam presentes no encontro, que iniciou hoje e encerra nesta quarta-feira. A produção de televisores no polo industrial de Manaus teve grande influência no aumento da produção industrial brasileira, de acordo com o IBGE. O crescimento na atividade industrial do país, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, teve grande influência do aumento de 41,1% na produção de televisores do Polo Industrial de Manaus. Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, isso é um reflexo das eleições gerais e da Copa do Mundo, que vão acontecer este ano. A expectativa é que se tenha uma grande procura por televisores no comércio. Tudo isso é motivo para que tenha uma certa animação no nosso país. Então vamos esperar que isso de fato tenha reflexo na nossa economia. Para esse economista, essa aceleração industrial pode trazer grandes oportunidades de crescimento para a economia brasileira. Nesse sentido, é muito provável que a gente vai ter ao longo desse ano uma melhora na economia. Ao mesmo tempo, com redução de juros, de taxa de desemprego agora, começando a reduzir novamente tudo, isso a gente vai ter um natural aumento do consumo, as pessoas voltam a ter mais confiança para consumir e naturalmente voltam a gastar mais, e isso impacta no comércio e como consequência na indústria. Os dados do IBGE apontam que a produção brasileira cresceu 4,3%, a maior alta desde 2011. Só que isso não significa que as vendas no comércio também aumentaram. É que ainda de acordo com Azevedo, as vendas no comércio estão tímidas, o que é normal para esse período do ano. Em comparação com anos anteriores, as vendas de eletroeletrônicos só começam a aquecer entre os meses setembro, outubro e novembro. Entre produzir e vender ainda tem um certo abismo aí, mas a gente espera que as vendas voltem a acontecer, logicamente que a venda. Só que em momento de recuperação da crise em que o país passa, muitas pessoas acabam segurando o dinheiro para não gastar demais. E aí é preciso analisar algumas possibilidades, segundo o economista. Pode ser que essa expectativa fique frustrada e os televisores, por exemplo, fiquem em estoque nas lojas por não ter conseguido vender isso. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em
Manaus, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam de 22 a 31 graus. Em Pixuna, a previsão é de tempo nublado com aberturas de sol à tarde, possibilidade de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam de 24 a 31 graus. No município de Novo Aripuanã, o tempo fica ensolarado com poucas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura mínima de 22 e a máxima de 31 graus. E em Santa Isabel do Rio Negro, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e chuva forte à noite. Temperatura mínima de 26 e a máxima de 29 graus. Estamos no Abril Marrom, mês de conscientização sobre a prevenção e o combate a doenças oculares. Um especialista explica por que é tão importante realizar exames preventivos periodicamente. Entre 60% e 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados ou tratados se diagnosticado as possíveis causas precocemente, segundo a Organização Mundial da Saúde. É por isso que existe o Abril Marrom, para informar e conscientizar a população sobre a prevenção de doenças que podem deixar uma pessoa cega. As mais comuns são glaucoma, catarata, deslocamento de retina, retinopatia diabética e degeneração macular por conta da idade. De acordo com esse oftalmologista, o ideal é fazer exames pelo menos uma vez ao ano. Essencial para prevenir as doenças, principalmente as doenças crônicas, pacientes diabéticos, hipertensos, que podem ter comprometimento visual. Então é importante, anualmente, pelo menos uma visita ao seu médico oftalmologista de confiança. A Daniele teve glaucoma, só que era uma doença congênita. Ela nasceu com isso. Com 18 anos de idade, ela teve perda total da visão. Eu tive um pequeno acidente em 2006, porém, esse acidente fez com que a minha pressão intraocular, que é o glaucoma, subisse e provocasse um descolamento de retina, que me levou à perda total. É por isso que os exames devem começar a serem feitos desde a infância. Na primeira infância é importantíssimo você fazer acompanhamento. Logo após o nascimento tem o teste do olhinho, que é importantíssimo, que você avalia e afasta algumas doenças, como o retinoblastoma, que é um tumor de retina, como também a catarata congênita e o glaucoma congênito. Apesar de a cegueira ser uma situação difícil de lidar para muitas pessoas, a Daniele não baixou a cabeça. Estudou e tem diploma. Hoje, ela trabalha como professora de alunos com deficiência. Se a pessoa tiver força de vontade, ela pode fazer o que ela quiser. Dentro das suas limitações, é claro, mas pode. Olha, e durante o dia de hoje, uma foto que circulou na internet chamou muita atenção por se tratar do ex-governador José Melo, de forma quase que irreconhecível, muito barbado, magro. Essa foto teria sido tirada lá na 15ª Vara do Juizado Especial Criminal, onde o ex-governador foi levado esta manhã para uma audiência, mas que por conta de o advogado dele não podê-lo acompanhar nessa audiência, essa audiência foi então cancelada. Essa audiência marcada nada tem a ver com os processos em que o ex-governador foi preso. Ele e a esposa continuam presos aí acusados de vários crimes de corrupção, envolvimento no desvio de 120 milhões de reais em dinheiro, além de obstrução de justiça. Olha, agora vamos falar de futebol, porque o Manaus Futebol Clube fez agora à tarde o treino de reconhecimento do gramado lá na Arena da Amazônia por conta do jogo que vai ter nesta quarta-feira contra o Paysandu, lá na Arena da Amazônia, pela semifinal da Copa Verde. A segunda partida da semifinal da Copa Verde. Você lembra que a primeira partida foi realizada lá no Pará e o time paraense venceu o Manaus Futebol Clube por 2-1. Nós vamos então agora tentar esse contato lá na Arena da Amazônia com o repórter Orestes de Taif, que está ao vivo, que tem as informações sobre esses treinos de Paysandu e Manaus Futebol Clube nesta tarde de terça-feira, os últimos treinos antes dessa partida da grande semifinal. Boa noite, boa tarde, Orestes, boa noite, né? Já passam das 6 horas. Como é que está o clima aí na Arena da Amazônia, o treino dessas equipes?
Boa noite, Neto Cavalcante. Boa noite especial para você de casa, que nos dá o prazer da audiência, Neto. O Manaus Futebol Clube já treinou aqui na Arena da Amazônia mais cedo. O técnico Igor Cearense botou os jogadores para fazer um trabalho de base, um trabalho inclusive com bolas paradas. Nesse momento, quem está treinando aqui na Arena da Amazônia é o time do Paysandu. O Paysandu, que nesse momento faz esse trabalho físico e já sente o clima da partida de amanhã. O Paysandu que vem para esse jogo decisivo contra o Manaus sem a estrela do time, o Walter. Walter que está sendo negociado com o CSA de Alagoas, e isso inclusive deve mexer com a autoestima do time, que vem pressionado por resultados porque perdeu o título paraense no final de semana para o arquirrival, o Remo. Então, daqui a alguns minutos, o técnico Dado Cavalcante vai encerrar esse treino e segue para o hotel. Amanhã o Paysandu deve fazer um trabalho leve na própria academia do hotel e deve esperar o resultado, a hora de entrar em campo para esse grande jogo decisivo contra o Manaus. Lembrando que o Paysandu joga por qualquer empate aqui na Arena da Amazônia, mas por outro lado o Manaus precisa de uma vitória simples, de um gol. 1-0 já classifica o time do Manaus, que no fim de semana foi campeão do Campeonato Amazonense. Agora, falando de ingressos, os ingressos que estavam sendo trocados por garrafas PETs aí numa empresa aqui na frente da Arena da Amazônia, esses ingressos se esgotaram, foram colocados 3.000 ingressos para troca por garrafas PETs. Esses ingressos já se esgotaram hoje à tarde, mas quem quiser assistir essa grande partida da semifinal da Copa Verde ainda pode adquirir seus ingressos aqui na Arena da Amazônia mesmo a partir das 18 horas de amanhã. 2 horas antes da partida, os portões já vão estar abertos e você aí de casa é o convidado para assistir esse grande jogão entre Manaus e Paysandu pela semifinal da Copa Verde. Neto. Obrigado, Orestes, pelas informações. Bom trabalho para você. E olha, vale a pena mesmo assistir essa partida entre Manaus Futebol Clube e Paysandu. Apoiar o nosso futebol amazonense que vem precisando é um feito inédito. Está na semifinal dessa competição, uma competição nacional, e vale a nossa torcida. E o Manaus Futebol Clube, a gente falou agora que ele treinou durante a tarde de hoje na Arena da Amazônia. O Orestes Litaif fez uma reportagem sobre esse treino que a gente acompanha agora. O treino coletivo durou cerca de 1h30, tempo suficiente para o técnico Igor Cearense mostrar ao time que pode entrar em campo no jogo decisivo contra o Paysandu. Uma das peças mais importantes da equipe volta a atuar depois de ficar fora do primeiro duelo lá em Belém. O treino aconteceu com a ausência do zagueiro Paulão, que está gripado, mas vai ser relacionado para a partida desta quarta-feira pela Copa Verde. Thiago Granja também volta ao time depois de ficar fora por alguns jogos. O time amazonense treinou em campo reduzido e trabalhou muitas jogadas paradas. O treino do Manaus finalizou com o tradicional rachão, que mostra o clima leve e descontraído da equipe. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Sugestão de matérias, vídeos, fotos e a sua opinião, mande para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã com Band Cidade no mesmo horário, a partir das 5:50. Até lá.